Olá, eu sou o pastor Pablo Gomes. Você vai assistir agora uma das nossas mensagens. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem nos seus grupos de mensagens. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Graças e paz, queridos, amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja linda. Toda vez que eu venho aqui, meu coração se alegra muito, porque cada dia que passa, vocês estão mais bonitos. Cada dia que passa, essa igreja está mais linda. E quando eu falo de linda, não é só a maneira como você chega aqui feliz, alegre, mas é ver a presença do Senhor nesse lugar, cada dia mais abundante. Você pode dizer amém? Amém. Esse lugar, amado, está cheio da glória do Senhor. Esse lugar está cheio da presença do Senhor. Quando eu entrei aqui nesse lugar, nessa noite, é palpável a presença de Deus aqui. E eu creio que Deus tem um propósito para essa noite, tem um propósito para a minha vida, para a tua vida. E se você quiser ouvir a voz do Senhor nessa noite, eu quero pedir que você esteja bastante atento ao que o Senhor vai falar para nós. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Você pode dizer amém? Há um propósito para todas as vidas, há um propósito para a minha vida, há um propósito para a tua vida. E nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para falar de propósito. Essa igreja tem um propósito, ela tem sido relevante dentro dessa cidade. Eu sei a importância que tem essa plataforma, esse altar dentro dessa cidade. Eu sei a importância que essa igreja tem dentro dessa cidade. Eu sei a importância que essa igreja tem dentro da denominação Cara de Leão. E tudo isso você faz parte do propósito de Deus para esse lugar. Você pode dizer amém? E eu estava buscando, você já conhece a minha esposa, né? Todo mundo conhece a minha esposa. Quem não conhece a minha esposa? Levanta a mão. Tem gente que não te conhece, então você tem que ficar de pé. Pode ficar de pé, essa é a pastora Natália. Olha aí, viu? Ganhou um monte de ruhu, hein? Ainda bem que eu tenho uma esposa bonita, que se fosse feio eu não apresentava. Mas é bonita, eu encho de orgulho para apresentar. Minha esposa é linda. Amém? Eu orei pra caramba, ela orou pouco, então, ela... Amém? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Juízes, livro dos Juízes de Israel, capítulo 6. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas vivem sem uma direção, vivem sem um propósito, vivem um dia após o outro. Tem pessoas que falam assim, olha, eu mato um leão por dia. Quem já ouviu essa expressão? Eu mato um leão por dia. A pessoa vende o almoço para comprar o jantar, ela trabalha dia após dia, como escrava de um sistema, de uma vida, e ela se conforma com essa situação, e ela vive para trabalhar, trabalha para viver. Ela não tem um propósito maior, ela não tem um objetivo maior, ela não tem um alvo no qual ela busca. Essas pessoas vão começando a ficar saturadas dessa vida. Essas pessoas começam a ter dificuldades nos seus relacionamentos, dificuldade consigo mesmo, começam a enfrentar problemas da alma, como tristezas profundas, ansiedade, depressões, porque às vezes lhe falta um propósito para aquilo que elas estão fazendo, para aquilo que elas estão dirigindo a vida delas. Todos nós fomos gerados por Deus, você pode dizer amém? Todos nós fomos gerados por Deus. Em Hebreus diz que Deus é Pai de todos os espíritos, Deus é Pai dos espíritos. E você é corpo, alma e espírito, e o teu espírito foi gerado em Deus. O teu espírito foi gerado em Deus, e a Bíblia vai dizer que Ele nos escolheu nele, dentro dele. Nós nascemos de Deus, o nosso espírito nasceu de Deus, e nós fomos eleitos dentro dele para um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, e você não tenha tido ainda um propósito de vida. Isso pode estar gerando em você uma angústia, uma frustração, uma tristeza, um vazio, e você dizendo assim, olha, eu não sei para que essa vida, eu não sei por que eu estou vivendo, eu não sei o que eu vou enfrentar amanhã, é um dia igual ao outro, não há nada de maior, não há nada tão grandioso
pelo qual seja necessário que eu viva. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e já tenha passado na tua mente pensamentos de suicídio, de morte. Talvez você tenha desejado dar fim à sua vida, porque talvez até hoje você não tenha descoberto, ou ninguém tenha te falado, que Deus, quando você nasceu, Deus tinha um propósito escrito para a tua vida, um propósito que vale muito a pena. Fala para o teu irmão, vale muito a pena. Vale muito a pena esse propósito de Deus. Antes de ler o texto, eu quero falar desse propósito de Deus. Não, vamos ler. Juízes 6, você já abriu aí, verso 11. Se você achou, dá um amém aí bem forte. Amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fosse um só homem. Você pode dizer amém? Amém. É interessante que nesse texto, a palavra diz que o anjo, ele aparece num determinado lugar, ele se assenta debaixo de um carvalho e fica observando um homem trabalhar. E ele observa Gideão fazendo ali o seu trabalho com muita dificuldade, mas com muito empenho, porque ele estava malhando trigo no lugar errado. Ele estava malhando trigo num lugar fechado, onde geralmente se usa para pisar as uvas. Preste atenção, amado, para malhar o trigo, talvez você não saiba, mas as pessoas retiram o feixe de trigo, eles precisam estar num campo aberto, onde venta, onde bate vento, e ali eles começam a bater o trigo no chão, para que os grãos caiam, e o vento leve a palha embora, e fiquem só os grãos. O lagar, o lugar onde se pisa as uvas, é um caldeirão fechado, é uma bacia fechada, onde se joga as uvas dentro, a pessoa entra e começa a pisar as uvas, ali não venta. Então você malhar o trigo num lugar fechado, onde a palha vai permanecer, é algo muito trabalhoso, muito difícil, mas foi a estratégia que Gideão teve para que os midianitas não roubassem o fruto do seu trabalho. Você está entendendo? Diga amém. Um homem de estratégia, um homem de valor, que não se preocupou com a dificuldade do trabalho, mas se preocupou com o resultado do trabalho. Porque o resultado, ele é muito melhor, ele sempre vale a pena. O cordeiro viu o fruto do seu precioso trabalho e ficou satisfeito. Você pode dizer amém? É trabalhoso, cumprir propósitos é trabalhoso, é difícil, é penoso, é doloroso, mas vale a pena cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Em Salmos, de número 139, no verso 16, diz assim, se puder jogar aqui no telão, 139, 16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro
todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Preste atenção, no ventre da tua mãe, Deus escreveu no seu livro um propósito para a minha e para a tua vida. Nós fomos salvos pela graça de Deus, mas seremos julgados pelos livros do propósito de Deus para a nossa vida. Apocalipse vai dizer que um dia nós estaremos diante de um grande trono branco, e que vai ser trazido os livros, e além dos livros, o livro da vida. Aquele que não for achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Mas aquele que for achado no livro da vida, será julgado pelas obras, pelas coisas escritas nos livros. Algumas pessoas aceitam o Jesus como Salvador, mas se recusam a aceitar o Jesus que é Senhor de suas vidas. Algumas pessoas querem a salvação de Cristo, querem ir para o céu, querem viver a eternidade, ficam felizes com a graça de Deus, mas se esquece que um reino será estabelecido, e que nesse reino tem um trono branco, que julgará cada um segundo o propósito que Deus designou para a minha e para a tua vida. Nessa hora fica difícil dar um glória a Deus, né? Posso ouvir um glória a Deus? Faz de conta que não é contigo e dá um glória a Deus aí. Porque nessa hora é difícil dar um glória a Deus. Pastor, eu achei que era só isso. Vinha aqui aceitar Jesus e vinha o culto domingo, quarta-feira, dizimar, ofertar. Não, isso é o início da caminhada, meu amado. Isso é o início da tua vida com Deus. Agora você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida. Quando você foi gerado em Deus, o teu espírito foi gerado em Deus. Quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, que Deus escreveu um propósito para você no seu livro. Esse propósito precisa ser descoberto, revelado à tua vida. Porque quando nós nascemos, o nosso espírito não tem ligação com Deus. Nós nascemos em pecado, nós nascemos mortos já em delitos e pecados. Não temos a comunhão, esquecemos aquilo que em Deus nós combinamos em espírito. Deus combinou contigo algo que você tinha que fazer, mas quando você nasceu, o teu espírito perdeu o contato com Deus e você não se lembra mais. Sabe quando que você vai se lembrar do propósito de Deus para a tua vida? Quando você nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, o nosso espírito volta a ter comunhão com Deus, e aí nós começamos a descobrir o que Deus tem para nós, e agora nós não ouvimos mais a voz da carne, nós ouvimos a voz do Espírito, nós caminhamos por fé e não por vista, nós caminhamos por aquilo que o Espírito imprime no nosso coração, e nós começamos a descobrir o que Deus tem para nós. Descubra o que Deus tem para a tua vida, e esse vazio que tem dentro de você vai sumir, porque ele vai ser preenchido por Cristo, ele vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e o propósito de Deus vai ser muito maior e muito mais valor do que a tua vida. Por isso o texto diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, mas se morrermos ou vivermos, nós somos do Senhor. A nossa vida é do Senhor. Sabe, às vezes nós somos tentados a tomar decisões diante das circunstâncias, diante das coisas que acontecem na nossa vida. Nós somos acometidos por surpresas e coisas que nos entristecem, coisas que nos vêm para nosso desequilíbrio, e a gente começa a querer tomar decisões. Mas aquele que vive diante do propósito de Deus, sabe o que ele faz? Ele teme ao Senhor, ele vai para o joelho e fala: Senhor, me ajuda. Senhor, a minha vontade é fazer isso, a minha vontade é fazer aquilo, a minha vontade é fazer assim, 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 mas Senhor, todavia seja feita a tua vontade na minha vida. Recandere basuri alabás. Esse lugar está cheio da presença do Senhor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para ativar algo dentro da tua vida, para ativar um propósito que até hoje talvez você não tinha descoberto, mas Deus te fez com um propósito. Sabe, pastor, eu estava falando aqui,
Toda vez que eu chego aqui, meu coração fica mais alegre. A igreja está mais bonita. Mas isso é só o começo. O que Deus vai fazer com a igreja Cara de Leão de Itaipuaçu, eu vou dizer para você, isso é só o início. Isso é só o início. Um dia você vai dizer assim: eu participei do início. Esse lugar vai marcar o estado do Rio de Janeiro. Projeto Vida Nova de Itaipuaçu vai marcar o estado do Rio de Janeiro. Deus nos chamou para ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante. Ele nos escolheu nele, nascemos de novo e voltamos ao propósito. A revelação do propósito é por fé. A revelação do propósito é por fé. Você precisa ter fé naquilo que Deus te chamou para fazer. Em Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão, um dos grandes e mais famosos chamados da Bíblia. Quando geralmente se fala de chamado, se fala de Abraão. Quando Deus o chama, em Gênesis, capítulo 15, verso 5, diz assim: então o Senhor o levou para fora e disse: olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Eu não sei de onde Deus te tirou, meu amado, mas Deus te tirou de algum lugar e te trouxe para cá, não foi à toa. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua família. Deus tem um propósito através da tua casa. Não negligencie o propósito de Deus para a tua vida. Eu te tirei de Ur dos Caldeus para te dar a ti essa terra, para herdá-la. E disse-lhe o Senhor, e disse-lhe ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Aí Deus fala para ele assim: me dá uma oferta, faz uma oferta para mim. Só que eu quero chamar um detalhe, nós estamos no versículo 9, pula para o 12. Pula para o 12 que você vai descobrir um segredo desse texto. Olha o que diz o verso 12: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Deixa eu te falar, meu amado, não sei se você já entendeu, mas quando Deus tira Abraão e manda ele contar as estrelas, estava de dia. Quando Deus tira Abraão e fala para ele: conta as estrelas, estava de dia. Se é que podes contar, conta as estrelas, mas Senhor, está de dia, eu não vejo nada. Abraão, não é por vista, é por fé. Não é pelo que você está vendo, é pela minha palavra, diz o Senhor. As circunstâncias podem ser contrárias, as lutas podem estar ferrenhas, mas o Senhor me trouxe nessa noite para dizer para você: caminhe por fé. Caminhe por fé. Como o pastor disse aqui, você olha para trás e não vê mais de onde você saiu. Você olha para frente e você ainda não vê o seu destino, mas você caminha por fé. Você caminha por fé. As circunstâncias, sabe, amado, muitas coisas acontecem para parar, principalmente se você estiver no propósito de Deus. Principalmente se você estiver no propósito de Deus, muitas coisas acontecem para fazer você dar um passo à direita, para fazer você dar um passo à esquerda, para você sair do caminho, para você sair do propósito, para você errar o alvo. Muitas coisas acontecem, muitas circunstâncias, muitos problemas, enfermidades, lutas. Só que sabe o que a palavra diz para nós? Não importa as circunstâncias, importa é a resposta que você dá às coisas. Que coisas são? Não importa as coisas, importa qual é a tua resposta. Olha o que diz o texto: que diremos, pois, diante dessas coisas? Não é o que vamos fazer, quais são as coisas são grandes ou pequenas, não importa as coisas, importa o que você vai dizer diante dessas coisas. Quais são as coisas que estão te impedindo o teu propósito? Quais são as coisas que estão impedindo de você caminhar?
Não importa quais sejam as coisas, importa qual vai ser a tua resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Aleluia! Aleluia! Para de olhar para as coisas e dar a resposta certa para as coisas. Começa a dar respostas certas. Eu me alegrarei no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você está alinhado com o propósito, Deus coopera, tudo começa a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Se alinha com o propósito. Descubra o teu propósito. Você não veio para esse lugar para ser mais um nessa multidão. Você veio para cá para ser discípulo, não para ser multidão. Sabe, muitas pessoas ouvem a palavra, estão no meio da multidão. Enquanto a palavra agrada, ela está ali no meio. Quando a palavra começa a ficar mais dura, ela quer ir embora, porque são multidão. Mas dentro da multidão, o Senhor dá discípulos. Seja um discípulo, não seja multidão. O pastor estava falando aqui sobre oferta, né, sobre dízimo, falando essas coisas. Presta atenção, amado. Eu li uma coisa que me chamou muita atenção. Quer descobrir se a pessoa tem maturidade espiritual? Quer descobrir se a pessoa é madura ou se é neófito, se é menino na fé? Quando você vai no restaurante, você senta com a sua família, né? Nós saímos, né, pastor, lá nas férias, comemos, nossos filhos estavam juntos. As crianças, elas só consomem. Quem paga a conta são os homens. Nenhum amém, rapaz. Crianças só consomem. São os adultos que pagam as contas. Você pode dizer amém? Amém. São os adultos que pagam as contas. Então, meu amado, é uma questão de caminhada. Com o tempo você vai amadurecendo, mas não seja mais um na multidão, não. Descubra o teu propósito. Descubra o teu propósito para esse lugar. Descubra o teu propósito. De repente você fala assim: Deus me chamou para ser um grande empresário, e o meu propósito é financiar a obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pelo teu propósito. Talvez você diga para mim: não, o meu propósito é trabalhar para o Senhor. Então Deus vai enviar pessoas que dê recursos para que você possa desempenhar um bom trabalho. Mas se cada um vivermos de acordo com o propósito de Deus, tudo vai funcionar no reino. Tudo funciona. Descubra o teu propósito. Abraão creu, ainda que não viu. E sabe o que Deus faz com Abraão? Deus mostra para Abraão o fim. Deus dá o primeiro passo, fala para Abraão assim: olha, próximo passo, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí Deus depois dá a revelação para ele do fim. Sabe qual é o fim? Farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá o início e mostra o fim, mas Deus não mostra a trajetória. Deus não diz para Abraão como é que vai ser o caminho. Sabe por quê, amado? Porque talvez se Deus mostrar para a gente como é que vai ser o caminho, a gente desiste no início. Deus olha para a gente e fala assim: filho, olha só, faz o que eu estou te pedindo para fazer, que o fim vai valer a pena. Confia em mim, o fim vai valer a pena. Ainda que no meio do caminho seja doloroso, ainda que no meio do caminho seja difícil, ainda que no meio do caminho hajam pedras e espinhos, hajam traições, hajam lutas, hajam tribulações, ainda assim, todavia, vai valer a pena. Vai valer a pena. Olha o fim vai ser assim. Sabe, todos os grandes homens de Deus que atingiram seus propósitos, que chegaram aos seus propósitos, eles não vislumbraram o caminho. O apóstolo Paulo, ele recebe um chamado de Deus, ainda como Saulo, e ele seria uma bênção para os gentios, e ele, durante toda a sua vida, ele sofre prisões, torturas, açoites, um monte de coisa.
Mas Deus tinha dito para ele: sabe o que vai ser você para mim? Um vaso de honra escolhido para os gentios. Ele descobriu qual era o propósito dele. Ele teve a revelação do que para Deus tinha chamado ele. E no final ele fala assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira, cumpri o meu propósito. Sabe, eu acho que o dia que eu chegar no céu eu vou perguntar ao apóstolo Paulo: quando tu falou aquilo, tu não tinha noção de tudo que tu ia... No início você não tinha noção de tudo aquilo que tu ia viver, né? Mas ele não desistiu, ele não parou no meio do caminho, porque o seu coração fervia por um propósito. Ele entendeu o seu propósito. Cumprir o propósito, além de ser um ato de fé, primeiro requer fé, depois requer coragem. Gideão, Deus fala para ele assim: tu é um homem valoroso, tu é um varão valoroso. Aí ele fala assim: ah, Senhor. Deus primeiro fala assim, o anjo fala para ele assim: ó, o Senhor é contigo. E aí ele responde: se o Senhor é conosco, como isso tudo nos sobreveio? Aí você começa a enxergar o valor de Gideão. Gideão, ele não tinha uma visão individualista, ele tinha uma visão de reino, ele tinha uma visão de povo. Ele entendeu que quando Deus falava: o Senhor é contigo, ele fala assim, dentro dele: tu só pode ser comigo se tu for com o povo, Senhor, porque eu faço parte de um corpo, eu faço parte de um povo. Então, Senhor, eu creio que se tu está falando comigo, Senhor, tu está falando com o povo. Se tu está me levantando, Senhor, tu está me levantando em favor do povo, tu está me levantando para servir ao povo, para lutar pelo povo, para fazer algo, Senhor, pela tua igreja, pelo teu corpo. Ele entendeu: Senhor, se o Senhor é conosco, então me explica aqui, Senhor, o que está acontecendo, por que isso tudo nos sobreveio? Senhor, eu conheço a tua fama, os nossos pais disseram as maravilhas que tu fizeste no Egito, como tu, Senhor, nos resgatou com o braço forte de lá, e agora, Senhor, o que se dirá de ti, que tu nos entregou na mão dos midianitas? Aí ele fala: vai lá, que você vai libertar o povo da mão dos midianitas. Ele fala: eu? Talvez o Senhor esteja te chamando, meu amado, há tempos para cumprir um propósito, e você esteja dizendo: Senhor, eu? Será que sou eu mesmo? Senhor, tem certeza, Deus? Tu não errou não, Senhor? Pensa melhor aí. Amado, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Quando Ele chamou Abraão, Ele sabia todos os percalços da vida quando Deus chamou Abraão, Ele sabia todos os percalços da vida de Abraão. Ele saberia todos os erros que Abraão cometeria. Quando Deus te chamou, Ele sabia dos tropeços que você teria, mas Ele está dizendo para você assim: olha, eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo. Às vezes a gente fica esperando vir algo sobrenatural, a gente se tornar um Sansão para destruir 1000 filisteus. Às vezes a gente fica achando: não, quando Deus me der o dom de música, aí eu vou tocar aqui. O Wellington não tem mais vez nesse teclado aqui. Cadê o Wellington? Quando Deus me der o dom da música, Wellington, acabou para você. Aí eu vou... Quando Deus me der o dom de canto, aí eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou ministrar. Quando Deus me der o dom da palavra, aí sim eu vou evangelizar. Eu vou sair para falar do amor de Deus às vidas. Quando o Senhor me der um talento, eu vou usar esse talento para a obra, mas por enquanto eu não sei fazer nada, eu só sei ficar aqui no meu lugar, eu só sei ficar quietinho aqui no meu canto. Ei, sabe o que o Senhor fala para Gideão? Vai nessa tua força. Preste atenção, Gideão, eu não preciso mais te dar força, vai nessa tua força. Começa a crer naquilo que Deus colocou dentro de você, começa a crer no Espírito que está dentro de você, começa a crer na palavra que é gerada no teu coração, e vai nessa tua força. Chegou o momento de arregaçar as mangas, chegou o momento de pisar no acelerador, é um ano de aceleração para as nossas vidas. Vai nessa tua força, vai nessa tua força. Gideão falou: força eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou a ralé, eu sou aquele pequenininho que fica lá no fundo.
Eu sou aquele para quem ninguém olha, e o anjo está dizendo: vai nessa tua força. Ah, mas eu não tenho nenhum ministério, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. Vai nessa tua força. Aí sabe o que o anjo fala? Porventura não te enviei eu? Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu diria: vai nessa tua força, eu vou na tua palavra. Eu vou na tua palavra, porque a nossa força está na palavra do Senhor, a nossa força está no envio do Senhor, a nossa força está no chamado do Senhor, a nossa força não está em nós, está em algo que Deus colocou dentro de nós. Então nós estamos esperando o quê? O que estamos esperando para começar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Vai nessa tua força. Fala para o teu irmão aí: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Engraçado que o Senhor falou para Josué: eu te esforço. Não é? Para Josué Deus falou assim: olha, eu te esforço. Mas para Gideão Deus fala: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Para de autocomiseração. Para de achar que Deus não te escolheu para nada. Para de achar que Deus não te chamou para nada. Para de achar que você não tem talento para nada. Para de achar que você não serve para nada. O Senhor te chamou e escreveu no seu livro um propósito para a tua vida. Viva de acordo com esse propósito. Viva de acordo com esse propósito. É necessário descobrir o propósito, ter fé e coragem para cumprir o propósito. Até Jesus tinha um propósito. A palavra de Deus diz que Jesus era o mistério escondido de Deus desde a eternidade. Jesus ficou escondido desde a eternidade, para que na plenitude dos tempos o amor de Deus pudesse ser revelado à humanidade. Durante séculos Cristo esteve escondido até dos anjos. Ele esteve escondido para que no tempo certo fosse manifestado, para que no tempo certo viesse, porque havia um propósito para o Cordeiro. Quando Deus formou os céus, criou a terra, Cristo já estava lá. Cristo não foi criado, Cristo não foi gerado, Cristo é Deus. Você pode dizer amém? Ele é Deus, Ele é eterno, imortal, Ele é real, Ele é Deus. Mas quando Deus fez os céus e a terra, Cristo foi morto na fundação do mundo, como holocausto, pelo mundo, pelas nossas vidas. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto na fundação do mundo. Quando você lê: no princípio criou Deus os céus e a terra, Cristo estava lá, sendo morto na fundação do mundo. Nesse texto Cristo está presente. Nesse texto Cristo está ali, na formação do mundo, como holocausto pela minha e pela tua vida, para perdão do teu pecado, do meu pecado, para que um dia nós fôssemos salvos, para que um dia nós fôssemos remidos. Havia um propósito para Cristo. Cristo fica escondido sabe, no princípio, você lê lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a gente sempre lê no princípio como um advérbio de tempo. Quando? No princípio. Não é assim que a gente lê? Quando que Deus criou os céus e a terra? No princípio. E se não for um advérbio de tempo, for o sujeito da oração? Em quem Deus criou os céus e a terra? Deus criou os céus e a terra no princípio. Olha o que Jesus disse: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Olha o que diz outro texto: nele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer mais um? Abre aí Apocalipse, essa eu quero ler. Apocalipse. Eu não sei se é o 3 ou se é o 4. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Carta à igreja de Laodiceia. Olha o que diz:
Ao anjo da igreja, todo mundo achou, diga amém. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, 2 pontos, está escrevendo ao anjo da igreja. Isto diz o amém. Quem é que está dizendo? O amém, né? Jesus, o amém. Isso diz o amém. Quem está dizendo? O amém. Fala com o teu irmão, o amém. Isso diz o amém, vírgula. A testemunha fiel e verdadeira. Quem está dizendo? A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quem está dizendo? O princípio da criação de Deus. Você nunca mais vai ler Gênesis 1:1 da mesma maneira. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio. O Cordeiro estava no princípio. O Cordeiro estava no Êxodo, quando o Cordeiro foi morto. Jesus estava no Êxodo quando o Cordeiro foi morto. Jesus estava em Lucas 24 quando o Cordeiro ressuscitou. Ele foi o Cordeiro que ressuscitou. Em Atos 1:9 ele é o Cordeiro que é levado nas alturas. Em Salmo 24 ele é o Cordeiro que entra no céu. Lembra que ele era o mistério escondido de Deus? Nem os anjos conheciam. Lá no céu, nos portões do céu, há querubins que guardam a entrada, os portões celestiais, assim como no Éden, assim como Deus fez no Éden, no céu tem querubins que guardam, os portões do céu são as asas dos querubins. Aí você lê em Salmo 24, quando diz assim, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E os anjos não conheciam o mistério escondido de Deus, e eles falam, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O mistério escondido de Deus. Ele é o Rei da Glória. E em Apocalipse ele é o Cordeiro digno de abrir o livro. Quando todos choraram, quando todos prantearam, João entra em desespero e ele vê que não é achado ninguém digno de abrir o livro. E ele, João, entra em desespero e o anjo fala para ele, calma, eis que está chegando aí alguém que é digno de abrir o livro, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ele foi morto, mas ressuscitou, e foi pela minha vida, e foi pela tua vida. Cristo cumpriu o seu propósito, do início ao fim. Uma vida curta, 33 anos. Deus escreveu para ele, olha, são 33 anos. 33 anos, seja obediente até a morte, morte de cruz. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente até o fim. Ele foi obediente e não parou, mesmo quando tudo foi difícil, mesmo quando foi incompreendido pelos seus próprios discípulos, mesmo quando foi questionado pela sua pregação dura, mesmo quando foi traído pelo seu amigo, ele foi fiel até o fim. E às vezes a gente fica dando desculpas para Deus, falando, não aguento mais, Senhor, não era para ser assim. Ei, seja fiel ao propósito que Deus colocou na tua vida. Homens e mulheres de Deus, sejam fiéis ao propósito. Diáconos da casa do Senhor, vocês estão fazendo uma obra linda para o Senhor. Essa igreja está linda, essa igreja está rompendo. Perseverem no ministério que o Senhor entregou nas suas mãos. Assim como diz em Efésios, hajam com dignidade do ministério, sejam dignos dos ministérios que lhes foi entregues, auxiliares, colaboradores, irmãos. Deus chamou essa igreja para um grande propósito e você está incluído nisso. Não fuja, não negligencie o propósito que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. Cristo foi para a cruz para que eu e você tivéssemos vida. Cristo foi para a cruz para que nós fizéssemos obras maiores. Cristo foi para a cruz para nos entregar o seu Espírito e para que andássemos nele em Espírito. E ele disse, olha, eu vou estar com vocês, assim como o anjo falou para Gideão, o Senhor é contigo. Jesus nos prometeu, eu estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é contigo, levanta. Ah, pastor, eu tenho passado tanta vergonha. No lugar de vergonha, o Senhor vai te dar dupla honra. No lugar da vergonha, Gideão teve dupla honra. No lugar onde eles eram humilhados pelos midianitas, roubados, açoitados, naquele lugar o Senhor deu dupla honra. É nesse lugar que o Senhor vai te honrar. É no lugar de vergonha que o Senhor vai te levantar. Mas é tempo de acelerar, não é tempo de frear. Antigamente tinha um adesivo que botavam no carro que dizia assim: nós acelera, nós debreia, capota, mas não freia. Hã? É assim, amado, esse ano vai ser assim, a gente acelera, debreia, pode capotar, tropeçar, mas a gente não vai frear, a gente vai embora. E se um tropeçar, o outro vai estar do lado para dar a mão. Posso ouvir um amém? Amém. Você não vai parar. Fala para o teu irmão, você não vai parar. Acelera que vem gente atrás. Você não vai parar. Você não vai parar. Pode todo mundo parar. Eu não vou parar. Bate no peito e fala: eu não vou parar. Eu não vou parar, eu vou acelerar. Eu vou acelerar, eu vou fazer muito mais para o Senhor esse ano do que eu fiz em todos os anos da minha vida. Você pode dizer amém? Amém. Repete comigo: eu vou fazer esse ano muito mais do que eu fiz em todos os anos da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Pastor Edson.